aqui. Deixa eu ver. Tem alguém no chat aqui? Sim, vou pôr para gravar. Exatamente isso que eu estava, acho que já está fazendo aqui. Muito que bem. Vamos lá, gente. Depois de um domingo aí de votação, meio estranho, mas vamos lá para o nosso bate-papo. E eu queria lembrar vocês aí que são nossos mentorados já desde o início, até para eu não esquecer, de que sábado que vem é a data da nossa mentoria mensal, né? Então, sábado, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, e vai ter surpresa aí para vocês. Então, fiquem atentos que a gente está se organizando e planejando uma coisa bem diferente aí para vocês, tá? Vamos seguir aqui. Lembrando, hoje é a nossa 24ª aula formal aqui, né? Com vocês. Já tivemos domingo de manhã, quinta, terça, domingo à noite, a gente meio que estabilizou nesse horário de domingo à noite, para você começar a sua semana bem, né? Então, hoje, gente, assim, curiosamente, eu já tinha selecionado o tema, né? Porque mesmo querendo ser bem-sucedido financeiramente, muitos do marketing de rede não conseguem, né? E não é só aqui também, é na vida como um todo, as pessoas em geral têm bastante dificuldade com esse assunto, né? E esse assunto me ocorreu já tinha 2 semanas, né? E eu fiquei pensando nele. E ao longo dessa semana eu compartilhei no Stories, compartilhei no grupo de fundadores. No dia 10 de novembro eu participo de alguns grupos, alguns grupos de nível nacional, e um deles eu peguei essa notícia aqui: brasileiros ligam finanças pessoais a sentimentos ruins e perpetuam tabus sobre o dinheiro. Bom, eu não sei para vocês, né? Mas para mim isso aí não é novidade, só deu número a uma crença pessoal minha, né? Assim, e não é nem crença, né? Constatação, porque de tanto mexer com finanças, ir em palestra, conversar com pessoas, a gente percebe isso, né? Então acaba que o Luiz funciona meio como um catalisador desse tipo de coisa, né? E olha só, a raiz do problema está muito mais ligada a questões psicológicas que o brasileiro tem com suas finanças, do que com informações disponíveis sobre o assunto, né? E eu cortei essas duas partes aí, só para vocês verem, né? E lá no final já estava destacado, não é um destaque meu, mas metade evita até mesmo pensar em dinheiro, para não ficar mais triste. Olha a situação. Imagina onde está esse povo todo aí, que liga finanças pessoais a sentimentos ruins, perpetua um tabu sobre dinheiro, e metade deles não quer nem mesmo pensar em dinheiro. Adivinha, adivinha, adivinha? Eles estão no multinível também. E aí imagina, essa pessoa que tem esse tabu, que tem essa trava, que tem essa questão psicológica, ela vem para o multinível para querer o quê? Ficar rica. Adivinha o que vai acontecer? Não vai ficar, não vai ficar. Porque se não ir lá e virar a chavinha financeira, não vai ficar, porque esse é um sentimento que perpetua e a pessoa às vezes é até inconsciente com relação a isso. E eu fico muito feliz porque eu já tinha falado sobre esse assunto. Vocês lembram dessa tela? Eu passei ela umas 4, 5 semanas atrás, mostrando que existe uma briga em finanças entre as emoções e a razão. Então a gente trabalha muito o lado da razão em finanças e pouco o das emoções. Eu falei sobre isso. E lembro que na ocasião eu falei isso também, ó. Criar riqueza é simples, mas as pessoas nunca conseguem. Por quê? Tem buracos em sua mentalidade financeira. Olha como isso é complicadíssimo, gente, complicadíssimo. Então, vamos tentar ver um pouquinho desse assunto. E eu passei essa imagem naquela ocasião. Deixa eu dar um pause aqui, só para eu ver um negócio, um minutinho só. Eu passei aquela imagem ali naquela ocasião, porque porque ela retrata aquilo que a maioria das pessoas tem de problema lá em finanças, né? Ou seja, e o que a pesquisa retratou. As pessoas não querem nem falar, as pessoas se escondem, né?
mete a cabeça debaixo da terra aí, como se fosse esse problema fosse resolver. Ó, se eu não falar sobre esse assunto, tá tudo resolvido. E na verdade não tá. Isso é trágico, né? E eu me lembro que muitas pessoas marcaram essa tela e nos marcaram o Multinível Mentoring Academy nessa ocasião, né? E eu trago uma questão importante que a gente ouve muito nas reuniões de multinível, em geral, ouve muito, as pessoas falarem: querer é poder, tem que ter crença, tem que acreditar. E aí? Será que é só isso mesmo? Eu acho que sim, sim. Mas essa é a nossa realidade. Olha só, matéria do dia 3 de novembro, quentinha. Saiu a pesquisa lá. Renda média de mais de 60% dos trabalhadores no Brasil é menor que um salário mínimo. E lá embaixo está escrito, ó, mais de 54 milhões de empregados estão recebendo menos do que o mínimo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E isso é o fechamento da situação de 2018, gente, que o IBGE demora aí para fazer os fechamentos definitivos e veio aí essa questão aí sobre esse assunto, né? Então, veja só, que situação a gente está? As pessoas evitam, têm sentimentos ruins, já ganham pouco, vêm para o multinível, para a indústria do multinível, para, vamos dizer assim, ganhar mais dinheiro ou enriquecer, e se encontram aí com esse monte de trava. Então, as pessoas estão lá enfrentando menos de salário mínimo, vêm para o multinível para ganhar dinheiro, só que tem as travas psicológicas, né? Querer é poder? Eu volto a essa pergunta, né? Eu acho que sim, de verdade eu acho que sim. Mas esse quebra-cabeça do querer e poder, na minha visão, tá faltando peça. Tá faltando peça nesse amiguinho aí do querer é poder, né? Tá faltando peça e é peça emocional que tá faltando, não é peça técnica, né? E assim, a pergunta é: que peça é essa, Luiz? Me fala logo aí, porque senão eu não desato esse nó, não desato esse nó. Então vamos dar uma olhada um pouco nessa figura. Eu queria que você me respondesse assim rápido, senta o dedo rápido aí. O que você vê nessa foto? O que você vê? Rapidão, não vou ficar esperando muito, é o tempo de eu tomar uma água só. O que você vê nessa foto aí? Me fala. O Pedro viu um vaso. E aí, quem mais? Só o Pedro tá vendo alguma coisa, gente? Quem mais vê alguma coisa aí? Quem mais vê alguma coisa? O Pedro tá vendo vaso, a parte branca, né? Um vaso. O Wagner também tá vendo um vaso. Olha só, eu vejo duas pessoas conversando. Duas pessoas conversando. Aí, ó, a Raquel também, tá vendo dois perfis. Tem um aqui onde o mouse está correndo, tá vendo? Ó, o olho, o nariz, a boca e outro aqui. Curioso isso, né? Como uma pessoa vê o vaso e vê as duas pessoas. Ah, o outro aqui, ó. Jesus, agora que eu vi as duas pessoas. Mas por que isso acontece, gente? Por conta disso, ó. Vemos as coisas não como elas necessariamente são, mas como nós somos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? As pessoas veem finanças como o bicho-papão, como algo que não dá para conversar e coisa que o valha. É a mesma coisa aí. Olha, vê o vaso, vê vaso, vaso, vaso. Outros olham já vê pessoas. Outros olham e veem o vaso e veem as pessoas, né? Então assim, a gente tem que tomar bastante. Eu não vi nada até agora. Vou voltar, Daniel, para você. Olha só. Isso aqui é um vaso, a parte branca, pessoas viram esse vaso e outras pessoas olharam para a parte escura, que vem dois perfis, dois rostos, tá vendo? Testa, nariz, boca, queixo, pescoço. Ficou claro aí? É isso que eu estou falando aí. Por quê? Porque as pessoas associam finanças a tabus, a coisas que não se conversam, enfia a cabeça debaixo da terra e fica. E aproveita, gente. Eu preparei essa aula aqui, como eu preparo todas, mas essas aqui eu tive um esforço adicional, porque eu não vou mostrar nenhum cálculo, não vou fazer nenhuma conta, eu quero mexer nas emoções e só isso. Então aproveita para convidar a sua equipe. Tenha certeza que será bom. Então veja só, a gente vê as coisas não como elas são, mas como nós somos, e isso é difícil de aceitar.
E para falar um pouco disso, vamos nos olhar um pouco no espelho. Eu não sei assim quantos já viram isso, mas pense em você diante do espelho. Você está lá de manhã lá fazendo sua barba, passando a sua limpeza de pele, etc. Você se vê no espelho. Tem parte de você que você conhece. Isso é um fato. Tem outras partes que você desconhece. Isso é você. Você. Você aí que viu a parte só branca, outros viram só o perfil, mas tem aí esses dois lados aí, a parte que você conhece e a parte que você desconhece. Luiz, mas eu me desconheço? Sim, 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 sim. Tem parte que a gente se desconhece. Agora vamos pensar um pouquinho mais longe. E a outra pessoa? E meu cônjuge? A minha equipe aqui do multinível, lá da minha empresa de multinível, como esse outro me vê? Tem parte que ele conhece de mim e tem uma parte que ele desconhece de mim. Olha a confusão que já está virando aí. Finanças é isso. Tem partes que eu me conheço, tem parte que eu me desconheço. Aí o cara que está me olhando lá de fora, tem parte que ele me conhece e tem parte que ele desconhece. Quando eu cruzo tudo isso, gente, eu tenho um cenário como esse aqui. Olha a confusão começando. Olha a confusão começando. Veja só. Essa parte aqui que eu me conheço e vocês conhecem de mim é uma parte pública. Eu tenho consciência dela e vocês também têm. Existe a parte que eu mesmo me desconheço, é uma parte cega. É uma parte cega. Eu até começar a fazer esses vídeos aqui, eu não sabia que eu era tão branco aí na tela. Né? É horrível para a gente acertar a iluminação. Por quê? Porque era uma parte cega até então. E lá em finanças, você tem isso também, uma parte cega. Os nossos mentorados aí receberam essa semana um teste de quanto bom, quanto boa é a conversa de finanças dele com um companheiro, né? Lá na família. E alguns se surpreenderam com os resultados, né? Por quê? Porque era uma parte cega, as pessoas não têm consciência. E a parte que eu conheço, mas ninguém conhece. É minha parte secreta. Essa ninguém toca, é a minha parte secreta. Olha eu falando de finanças aqui, gente. Isso aqui é finanças. E existe aquela parte que nem eu conheço e nem outros conhecem. É a parte desconhecida. E a coisa legal disso, gente, é que toda essa parte em azul aqui, que é cega, eu tenho que ir evoluindo nela. E essa parte que eu desconheço, as habilidades que até então eu desconheço, eu tenho que ir desenvolvendo elas. Elas tendem a ficar menor com o tempo. Luiz, mas por que isso? O que isso tem a ver com finanças? Tudo. Tudo a ver. A gente tem que ir tirando esses pontos cegos de finanças que as pessoas têm. A gente tem que tirar esse desconhecimento, desmistificar isso, para que a gente possa conviver melhor com finanças. E sim, aí você vem para o multinível com esses problemas resolvidos ou em fase de resolução, e você sim vai aproveitar o potencial total do multinível para você. E quando eu falo potencial, potencial financeiro, escala, etc, etc. Agora, quando eu venho para o multinível, para a indústria do multinível, e não tenho nada disso resolvido, a chance de eu continuar igual e até piorar é grande, muito grande, muito grande. Por isso a gente vê essa quantidade de desistentes, de gente frustrada, que fala mal. Aí não é o setor, é a cabeça, é a maneira como a pessoa está ali pensando. Não é? Então, aqui eu quis dar essa noção para você. Sim, você tem pontos cegos, que nem você conhece, nem você conhece. E tem pontos que nem você e nem o seu cônjuge, etc., conhece, é coisa que você vai desvendar. E veja só, aqui no Multinível Academy, vocês semanalmente estão diminuindo os pontos cegos, né? Seja em marketing digital, seja em finanças. Esse é o meu objetivo e o objetivo do Pedro, de modo que vocês cresçam, né? Vocês que estão aqui, especialmente os que estão conosco lá no grupo de mentoria, tá?
Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Ou vocês já se conheciam tudo, né? Então, tem que olhar para esse lado aí. E é interessante, gente, quando eu olho aí para quem é de administração, né, que estudou administração, eu sou da área mais de finanças, mas eu gosto da literatura administrativa, e o Peter Drucker, um ícone aí da administração moderna, né, ele dizia o seguinte, ó, 60%, está escrito errado ali, ó, 60% de todos os problemas resultam da ineficiência de comunicação. Obviamente que o Peter Drucker, por ser o gestor, etc., ele estava falando dos problemas internos de empresa. Mas é curioso que eu posso levar isso para a conversa que eu tenho comigo mesmo. Olha esse desenho aqui, como é interessante. É loucura conversar comigo mesmo? Não, claro que não. Aí ele dá uma risadinha e a hora que vai ver ele está conversando com o espelho. Olha só, deixa eu te falar, se nunca ninguém te falou, eu vou te falar. A quantidade de conversa consigo próprio é maior do que a quantidade de conversa que você tem com outra pessoa, seja ela qual for. Então, eu, pelo menos, eu falo da minha experiência, eu converso muito comigo mesmo, né? Às vezes essas conversas são boas, às vezes nem tanto. E você aí, para você pensar como tem sido essa conversa consigo próprio, principalmente naquele âmbito que você desconhece, que é seu ponto cego e que é seu ponto desconhecido. Tá? Então é bom pensar nisso. E aí, o que acontece? Na vida, e aqui no multinível e nas finanças não é diferente. As pessoas reclamam, as pessoas desistem, né? E veja só, reclamar ou desistir não vai resolver seu problema. Viver é desatar nó, gente. E no multinível não é diferente. O que mais a gente tem é desatar nó. Nó de encontrar pessoas, nó de convidar pessoas, nó de apresentar plano, nó de cadastrar, nó de treinar. E em finanças, igualzinho, o nó de controlar, o nó de planejar. Então a gente tem que ir desatando esses nós. E hoje o nó que eu quero desatar é um nó emocional. Por quê? A gente já falou de sonhos, já falou de orçamento, já falamos de fazer 1.000 em 1 milhão, a gente já falou de um monte de coisas, falamos de combo, né? Compro ou não compro. Mas e os nós emocionais? Como é que estão? Essa é a grande questão. Então, para desatar esses nós, eu escolhi para hoje 4 temas. 4 temas, né? Propósito definido, imaginação, autoconfiança e iniciativa. Para mim, isso aí é os 4 pés que seguram essa mesa. Se eu estou com um desses pés frouxo, as minhas finanças vão por água abaixo. Quem fez a mentoria individual aí, que foi um bônus extra aí para o pessoal que entrou na nossa primeira turma do Multinível Mentoring Academy, e conversou comigo, eu insisti bastante na questão de sonhos. Sonhos. Tenha sonho de curto prazo, de médio, de longo. Por quê? Porque nós, como pessoas, precisamos de propósito definido. E, em geral, as pessoas estão travadas ao sonhar. Por quê? Porque vivem as circunstâncias. Então, faz pouco uso da imaginação. A gente é muito mecânico. Muito mecânico. E quando vai fazer sonho, você precisa da imaginação e você precisa da autoconfiança. Pô, eu vou pôr no papel e será que eu faço isso? E se eu não atingir isso, hein? Aí eu vou ser um fracasso. Percebe como é? E depois, definiu, usou a imaginação, tem que ter autoconfiança, adivinha o que vai ter que fazer? Tem iniciativa. Por quê? Porque eu não vou realizar o sonho sonho é seu, né? E a gente se põe muitas vezes na posição de vítima, né? De vítima. Então, em finanças, a gente precisa desses 4 pontos. Anota aí, ó. Propósito definido, imaginação, autoconfiança e iniciativa. Vamos falar um pouquinho de propósito definido para instigar você a pensar nisso. Fazer algumas provocações. E, de novo, dá tempo para você convidar a sua turma aí. Eu falei que eu não vou fazer conta hoje. Vai ser algo para mexer no bril aí da turma que fica só reclamando acerca de finanças,
que acha que isso não tem nada a ver, que não é bom conversar, então vamos pensar nisso. Olha só, como que eu defino o propósito em finanças? Gente, muito simples, e eu estou dando de quebra aqui para você que está aqui com a gente, inclusive no marketing de rede. Qual o seu objetivo em finanças? Qual o seu objetivo no marketing de rede? Ah, meu objetivo em finanças é ter uma renda, sei lá, de 15, 20 mil por mês, que seja. E no marketing de rede? É chegar a diamante. Quanto isso custa, gente, em finanças? Quanto custa? E no marketing de rede, quanto isso custa? Porque vai custar alguma coisa, no mínimo a sua positivação mensal, né? Agora, veja só, nada nessa vida vem de graça, gente. Nada, nada. A questão é o que você dará em troca para atingir esse objetivo. Gente, tem que dar alguma coisa em troca. É sempre assim. É tempo, é o seu descanso. Vocês acham que para fazer aula eu dei em troca o que aqui? Eu dei em troca meu tempo ao longo da semana, estudando, preparando, refletindo. Hoje à noite, vocês e eu estamos dando em troca o nosso tempo de descanso para buscar os objetivos aqui de finanças e do marketing de rede. Concorda comigo? Outra coisa, qual é a data limite para atingir esse objetivo? Tem que ter data, gente. Não é ano que vem, mês que vem, porque sempre vai ser ano que vem, sempre vai ser mês que vem. Eu tenho que ter data definida, né? E o que você fará agora para atingir o seu objetivo? Nesse momento, o que você faz? Qual a sua primeira ação? Se eu te der aí 3 minutinhos para você escrever isso aí, qual o seu objetivo? Quanto custa? O que você vai dar em troca, né? Você vai dar seu tempo, seus finais de semana, o seu futebol com a turma, as horas que você fica sentado no WhatsApp aí, totalmente improdutivo, só rodando, né? Qual é a data limite para atingir esse objetivo? O que você fará agora para atingir esse objetivo? Talvez o que você tenha que fazer agora é preencher esse quadro. Percebe como é? Mas tem que fazer alguma coisa, gente. Tem que fazer alguma coisa. Essa é a grande verdade. Tem que fazer alguma coisa, né? Se a gente seguir ainda, olha só como isso é curioso. E vale para finanças. Nós estamos falando de finanças. Enquanto você não tiver um propósito claro e específico para a sua vida, irá dissipar energia, não tem jeito. E dispersar pensamento sobre diversos assuntos em variadas direções. Estou falando a verdade ou mentira, gente? O que vocês acham? Comenta aí no chat para mim. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Então, o que eu vejo assim? Finanças. As pessoas, gente, não sabem para onde estão indo. Elas falam assim: eu quero a independência financeira. Tá, quanto custa a sua independência financeira, filho de Deus? Essa é a questão. Eu quero viajar. Quanto custa a sua viagem? Eu quero trocar de casa. Quanto? Quando você vai? O que você está disposto a dar em troca? Vou fazer um serviço adicional, vou me empenhar mais no meu projeto de multinível para qualificar, vou treinar mais a minha equipe, porque se você não tiver esse propósito específico e definido, você vai dissipar energia, você vai ficar batendo. Hoje você começa um projeto, desiste. Amanhã você começa outro, desiste. Aí você volta para o primeiro. Você entendeu? Fica um vai e vem danado. Fica um vai e vem danado e você vai dissipando energia, o tempo vai passando, você vai definhando. Faz sentido aí, gente, isso que eu estou te falando para vocês? Então, bastante atenção com isso, tá? Vamos seguir. Só o Pedro que diz que total, o resto eu não sei se discorda ou se não botou aí. E esse ir e voltar, gente, essa ausência de propósito definido e específico, que te faz dissipar energia, sabe o que gera em você? Isso aqui, ó, gera indecisão, gera insegurança, gera fracasso e, por fim, gera pobreza.
gera pobreza. Então, se você ainda não tem, se é meu mentorado aí, tá conosco aqui nas aulas ao vivo e gratuita todo domingo à noite. Se você ainda não definiu o seu propósito, gente, faz para o seu bem. É um conselho que eu te daria aí para você começar bem a semana, né? Essa nova quinzena, esse finalzinho de quinzena aí, finalzinho de ano. Defina seu propósito, defina. Porque a ausência de propósito definido, de plano estabelecido, ele gera indecisão, ele gera insegurança, ele gera fracasso, ele gera pobreza. Outra coisa que eu vou te falar. Ah, Luiz, eu tenho tudo na minha cabeça. Não confia na sua memória. Tenha isso escrito. Tenha escrito. Sabe por quê? Na hora ali que a gente brinca, né? Na hora do pega para capar, na hora da pressão, ali que você está querendo, pô, né? A tendência é a memória falhar, esquecer. Sabe aquela hora assim que você está puto porque não fechou aquela qualificação, porque você fez uma reunião, a sua equipe não apareceu, porque você convidou 300 pessoas e veio uma, você vai tender a desistir. Mas se você tiver o seu objetivo, o seu propósito específico e definido, você vai olhar para ele e vai falar: eu estou nesse negócio por isso, e não por essas pessoas que não vieram. Presta atenção no que eu estou te falando, isso é muito sério. Eu estou fazendo o que estou fazendo por conta das minhas finanças. Por quê? Se eu fosse criar uma renda adicional aí de 500, 600, R$ 1.000, eu precisaria ter mais de R$ 500 mil parado em banco, gente, para aplicar em renda fixa, para ganhar R$ 1.000. E no multinível a gente faz isso com muito mais facilidade. Tô falando a verdade ou tô falando mentira? Responde aí no chat para a gente ir conversando. Responde aí no chat para vocês irem interagindo, tá? Então, propósito definido. E qual a chave que vira aí, Luiz? Tem uma modinha aí, né? Virou a chave, né? Virou a chave. Que chave que vira para isso acontecer? Que chave que vira? Essa aqui, gente, ó. A chave que você tem que virar é a definição de metas claras, específicas e atingíveis. O dia que você parar para sentar e definir isso, controlar suas finanças, conter talvez a sua compulsão por gastos, aplicar melhor o seu dinheiro, vai ficar muito mais fácil. Sabe por quê? Porque não é controlar por controlar, não é aplicar por aplicar, é sim por conta do seu propósito. Por conta do seu propósito. Ah, mas eu estou ficando em muitas reuniões, domingo à noite. Gente, é o seu propósito. Tem que lembrar do propósito. Para que que eu comecei? Por que que eu comecei? Qual é a minha razão? O que que é meu motivo? Motivação vem daí, motivo. E a gente tem que ter motivo, inclusive nas finanças, porque senão, sabe o que acontece? A gente se conforma ali com o salário mínimo, se conforma com aquela situação que a gente tem. Tem um autor em finanças que ele diz o seguinte: o mal da maioria das pessoas é que elas aprenderam desde cedo o que é salário mínimo. Se alguém desde cedo falasse para elas que elas tinham que ganhar 20, 30 mil reais para sobreviver, certamente elas ganhariam ali 20, 30 mil reais para sobreviver. Por quê? Porque isso foi inculcado na cabeça delas. Percebe como é a coisa? Então, defina metas claras e específicas. Essa, eu vou te dizer, essa é a chave que abre a porta de uma vida financeira mais controlada, mais tranquila e mais próspera. Pensa nisso. Vamos falar um pouquinho agora, gente, de imaginação. Por que você escolheu a imaginação, Luiz? Porque para definir propósito, gente, eu preciso da imaginação. E gozado, quando a gente é criança, a gente imagina coisas, né? Eu me lembro dos meus filhos assistiam muito um desenho chamado Backyardigans. E os bichinhos lá no jardim dos fundos da casa, né, do Backyardigans, eles imaginavam histórias assim mirabolantes, né? E nós já fomos assim, gente. Eu já fui assim, você. Aí a gente vai crescendo, vai entrando no piloto automático, e o que acontece? A gente deixa de imaginar.
E eu aposto, eu não sei quem estava aqui, dos que estão na sala, quantos são mentorados e participaram comigo da mentoria individual, se sentiram desconfortável ao ter que pensar em sonho. Responde aí, você se sentiu desconfortável, Luiz? Sou ruim nisso, só tenho imaginação para gastos, tá vendo? Vamos falar um pouquinho disso, Daniel. Então, assim, os mentorados era nítido, eu estava vendo aqui, a gente estava conversando, né? Pensa em sonhos, sonhos, por quê? Porque tem que chamar a mesa de negociação a imaginação e a gente perdeu ela. A vida adulta matou a gente, né? Então a gente só consegue, guarda isso que você me falou aqui, ó. Procuro não pensar sobre isso. Olha só, tá vendo? Guarda isso que vocês estão falando, ó. Sou ruim nisso, tenho imaginação só para gastos, né? Procuro não pensar sobre isso. Tá lá nos tabus que eu acabei de falar, né? Então vamos lá. O que é imaginação, gente? Olha o poder que tem isso, né? Paris me aguarda, que legal. Viu que é possível, né, Camila? Viu que é possível. O que é imaginação? Imaginação, a gente tem que pensar o seguinte, ó, toda e qualquer coisa que já foi criada pelo ser humano teve origem aonde? Me fala, aonde? Na imaginação, gente. Thomas Edison partiu do nada, Santos Dumont partiu do nada, eles imaginaram, né? Imaginaram todas as invenções. O Bill Gates, quando inventou o Windows, ele partiu do nada, foi juntando uma coisa com outra. O Steve Jobs aí, quando inventou o iPod, depois o iPhone, o Mac, o Ford. Gente, me fala de onde saiu isso aí? Saiu da imaginação. E eles, vamos dizer assim, não eram tão mais iluminados do que a gente não, né? Não eram. Eram, assim, pessoas ditas comuns, né? Para a sua época. E foram lá, fizeram uso da imaginação. Agora, aguenta essa aqui, ó. Né? O processo da imaginação. Como que acontece? Essa é para você aí, ô Daniel. Eu sabia que você ia me perguntar isso, tá vendo? Ó? Aí o processo da imaginação começa com imaginar. Você imagina alguma coisa aí. Né? Boa ou ruim, a gente imagina, gente. Esse é o fato. Né? Boa ou ruim, mas a gente está sempre imaginando. Quando eu começo a imaginar, eu começo a pensar. Eu começo a pensar em formas de transformar aquilo que eu imaginei em tangibilizar aquilo. Não tem por onde escapar. Não tem. Deixa eu te falar. Não tem por onde escapar. Quando você começa a imaginar, você começa a sentir. Sentir. E a hora que você começa a sentir, você começa a planejar. Então, veja só. Seja coisas boas ou seja coisas ruins, você está imaginando a todo tempo. Todo tempo. Seu cérebro está aí. Agora você está imaginando nesse momento. Né? Você está imaginando, esse Luiz é doido. Eu não penso assim, não. Mas isso é um imaginar. Então, olha só, isso é bem complicadinho. Agora, veja só. O que acontece? A maioria de nós olha para a vida, circunstâncias e outras pessoas com pessimismo, com restrição, com cautela. Sofremos de uma espécie de miopia mental, gente, que em vez de expansão provoca o quê? Encolhimento. Ó as suas finanças aqui. Ó as suas finanças aqui. Percebe como esse negócio é sério? Ó? O que você tem imaginado? Para nesse minuto agora. Para, dá um stop. Um segundo para você pensar no que você está pensando agora. Pensa no que você está pensando. Traz para si os seus pensamentos. E você vai ver, gente, a maioria de nós olha para a vida, para as circunstâncias, para as finanças, para outras pessoas com pessimismo, com restrição, com cautela. Nós sofremos de uma miopia mental financeira, não é de prática, gente. Não é de prática. Finanças, você precisa do quê? Eu falo o seguinte, ó, para a maioria das pessoas, finanças a gente precisa de uma calculadora com 9 algarismos,
né? 9 não, 10, por conta do zero, e precisa de 2 teclas só, de mais é de menos. Não precisa de mais nada. E a gente, isso demonstra que é simples, em um caderno. Finanças está aí. Agora, o problema está onde? Está aqui, ó. Por quê? Porque a gente olha, a gente imagina só coisas ruins, só restrição. Ah, finanças só traz sentimentos ruins, né? Finanças é visto como tabu. Gente, para com isso. Aí depois não sabe por que não dá certo no multinível, né? Deixa eu te falar, se não mudar a mentalidade, não tem riqueza produzida no multinível que vai dar conta de você, de você. Então pensa nisso, né? Como você está pensando? E olha só como é curioso. O sucesso financeiro não é difícil de conseguir, gente. Depois que o indivíduo, que você, aprende a fazer uso prático da imaginação criadora. Quem quer que tenha iniciativa, olha, tá entrando mais coisa aí no nosso molho. Iniciativa, liderança em grau suficiente. E quando eu estou falando liderança em grau suficiente, é liderança de si próprio. Tem gente que não nem se lidera, não consegue se liderar e quer liderar outros. Como? Né? E ainda, imaginação poderá fazer fortuna. Fortuna. Gente, assim, eu tenho comigo aqui que no Multinível Academy o Pedro ensina vocês a pescarem e eu ensino a cuidar, guardar direitinho os peixes que vocês pescam. Então, assim, se você conseguir pelo menos fazer uso prático da imaginação criadora que o marketing digital pode te dar, gente, não tem quem te segura. Desde que você tenha iniciativa para aplicar o que você está aprendendo, tenha liderança de si, né? Líder de si mesmo, porque a liderança é em graus, eu não sei se você sabe. É líder de si próprio, líder de outros, líder de líder. Então, veja, nós estamos num negócio que a gente envolve pessoas. Aliás, é só pessoas. Então, se eu não consigo nem me liderar, como que eu vou ser líder de líder? Me fala. Né? E traz isso para a finança, gente. A sua equipe está olhando para você e está vendo você como um exemplo em questões de finanças? Isso é muito sério. Ou está vendo você aí com restrição? Né? Você tem sido um bom norte, um bom farol em finanças para a sua equipe? Para os seus filhos. Vão trazer isso para dentro de casa para os seus filhos. Para sua esposa aí, né? Então veja só, o sucesso financeiro não é difícil de conseguir, não é. Nós vivemos num mundo de abundância. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Né? Agora, pode ser por conta das minhas limitações, ou eu não me lidero, eu prefiro ficar no sofá, sentadão, prefiro jogar videogame, prefiro jogar futebol com os amigos, tomar cerveja, ficar no churrasco, etc, etc. E aí eu quero ter sucesso financeiro? Claro que vai ser um pouco complicado, gente. Vai ser um pouco complicado, porque tudo envolve trabalho. O que você vai dar em troca do seu propósito lá definido? Lembra daquilo? Então tenha iniciativa, tenha liderança e imaginação. Faça uso da imaginação. Luiz, como estimular a imaginação então? Porque eu só tenho imaginação para pensar em gastos. Eu nem me dei o trabalho, gente, de trazer aqui como estimular. Por quê? É só você dar uma gulgada, vai ter para todos os gostos. Todos. Desde jogar xadrez, aquele outro, palavras cruzadas, Sudoku, viagens, música, leitura, né? E passear ao ar livre, tudo isso estimula a criatividade. Tudo estimula a criatividade. Pintar, né? Lembra aqueles negócios que a gente fazia, a maioria de nós talvez fazíamos, de pintar desenhinhos, né? Tudo isso é atividade que estimula a criatividade. Então, assim, entra, dá uma gulgada, escolhe uma atividade que você faça e faça isso de maneira
consciente. Ó, eu estou estimulando a minha criatividade. Eu estou estimulando. Agora, pensa sempre no que você está pensando. Pode acontecer de você estar usando a sua imaginação somente do lado negativo da força, né? Então, olha só que curioso. Quando eu estou imaginando, quando eu estou pensando, você pode tirar ali o verbo, ó, é uma poesia antiga. Eu não sei quantos conhecem, já ouviram falar da filosofia do sucesso. Essa aqui precedeu a filosofia do sucesso de Napoleão Hill. Essa aqui é a base da filosofia do sucesso. Napoleão ele não escreveu aquilo lá. Ele pegou uma poesia e melhorou. Mas olha, troca aí, ó. Se imaginais em perder, perderás. Se pensais que sois pária, e eu nem troquei a palavra, né? Vamos dizer assim, inútil, sereis. Tarde ou cedo, aquele que vence é o que pensa que pode vencer. Como que está a sua imaginação aí? Você que está me acompanhando aqui neste domingo à noite, né? Aliás, você está de parabéns, já está demonstrando iniciativa, propósito. Duas qualidades. E aqui eu estou cutucando você com a faca aqui mesmo de longe, na imaginação. Por quê? Porque a gente trava, né? No que você está pensando? Se pensares em perder, perderás. Se pensais que sois párias, serás. Né? Ah, eu não gosto de finanças. Ah, não tem jeito. Ah, eu estou desanimado. Então tá mesmo. Ah, eu não consigo prospectar gente. Não vai conseguir mesmo. Ah, eu sou descontrolado financeiramente. Você está pensando assim. Não tem aquela frase célebre aí, né? Aquilo que você foca. Alguém consegue completar essa frase para mim no chat? Aquilo que você foca, cresce. Aquilo que você foca, cresce. Percebe como é, gente? É um troço sério, expande, cresce, exatamente. Então, o que você está pensando em finanças? O que você está pensando? Né? O que você está pensando? Não adianta ficar lá motivadinho na reunião, fez o seu cadastro e depois volta para a sua realidade sem mudar o seu padrão mental. Não vai resolver. Né? Chave que abre isso, ó. Use sua mente para pensar de forma construtiva. Toda riqueza tem origem aonde? Na mente. A riqueza, o sucesso, o reconhecimento estão nas ideias. Eu já falei disso, outro dia eu mostrei o histórico do petróleo, gente. Lá em 1970, na crise do petróleo, na guerra de Yom Kippur, acreditava-se que o petróleo ia acabar. Hoje a gente tem mais que o triplo de carro e mais que o quádruplo de disponibilidade de petróleo, porque a tecnologia de exploração e identificação de poços mudou demais. E aonde estava a tecnologia? Me fala, estava enterrada? Estava lá no subsolo? Aonde estava a tecnologia? Me diga aí, aonde estava a tecnologia, Luiz? Aí, ó, a minha imaginação começou. Luiz, com a sua mentoria, meu trabalho já estou imaginando Diamond. É isso aí, é isso aí. Usa a imaginação de forma construtiva, gente. A tecnologia que fez os carros gastarem menos petróleo e a gente ter mais disponibilidade mundial e reservas confirmadas está na tecnologia. A tecnologia estava na cabeça de alguém, ela nasceu, alguém imaginou essa tecnologia. Percebe como é? Presta atenção nisso, gente. Presta atenção nisso, né? Chama a sua equipe aí que tá, vamos dizer, é aquilo que o Pedro sempre diz e é uma verdade, né? Não, é excelente você estar aqui, mas melhor ainda que a sua equipe estivesse aqui com você. Percebe? Porque, em geral, as pessoas que estão ao nosso redor são muito parecidas conosco. Então, se eu tenho esse tipo de problema, possivelmente aqueles que estão ao meu redor, a minha equipe, têm o mesmo problema que eu, a mesma dor que eu. Então, assim,
Tem que pensar nisso, né? Então, use a sua mente para pensar de forma construtiva. Lembra, a maioria de nós pensamos de forma restritiva. Restritiva. Toda riqueza está com a sua origem na mente, gente. Cuidado com isso, tá? Muito cuidado, muito cuidado. Vamos falar um pouco de autoconfiança agora, né? Essa foto é célebre do gatinho que tá lá à sombra dele, um leão, né? De verdade, gente. Você se vê desse jeito? Vamos ser sinceros, né? Às vezes a gente vê, passa lá, leva uma lambada, leva um não, a gente desmorona. Né? Eu não sou diferente de você. Talvez a minha diferença é que eu esteja mais consciente, talvez, né? Eu fico, hoje em dia, eu penso muito no que eu estou pensando, né? E eu mesmo já, opa, para aí, isso é um pensamento negativo, entende? Então, vou lá e dou um breque, meto o pé no freio, faço um freio de arrumação na carga, né? Aí, ó, penso muito no que estou pensando, exatamente. Esse é o eu penso mesmo, eu fico pensando no que eu estou pensando, para saber se o que está na minha cabeça é positivo ou negativo, é construtivo ou destrutivo. Porque se a gente deixar a cabecinha solta, principalmente em finanças, a gente só vai pensar destrutivamente. Por incrível que pareça, é assim que funciona. Olha só, a pessoa, olha como isso é sério, que deseja poder, prestígio e sucesso, precisa acreditar em seu propósito. Tá claro isso para vocês? Começa a fazer sentido? Propósito, imaginação, e agora eu estou falando de autoconfiança. Se você veio para o multinível pensando no sucesso financeiro, você precisa acreditar em si próprio. Ela deve ter muito claro o que busca e não ter dúvida de que pode alcançá-lo. Percebe aí as conexões, as amarrações, né? Então, se você não tem propósito definido, para definir propósito você precisa de imaginação. Para fazer o propósito que foi imaginado acontecer, você precisa confiar em si próprio. E agora de verdade, né? Aí é que eu falo que o bicho pega. A gente anda, às vezes, muito desconfiado, não só dos outros, mas de si próprio. Lembra da imagem lá que alguns viram vaso e outros viram perfil? Você não vê as coisas como elas são. Você vê as coisas como você é. Faz sentido isso, gente, agora? Ó? Então, olha só, se você olha lá para a pessoa e fala, isso você está vendo a partir de você. Né? Então, você precisa acreditar em seu propósito e não ter dúvida de que vai consegui-lo. Você precisa ser o timoneiro do seu navio. Tá lá, ó. Quando você escolheu vir para o multinível, gente, você escolheu estar no banco do piloto, no banco do motorista, no banco do piloto do avião. Não tem de quem reclamar. Se o avião cair, é culpa sua. Se o avião subir, ter um voo tranquilo, desviar lá das turbulências e pousar com tranquilidade, mérito seu, mérito seu. Não tem como você reclamar do patrão, da empresa, não tem, é seu, né? Se eu não cadastro ninguém, é culpa minha. Se eu cadastro 5, 10, mérito meu. Se eu controlo as minhas finanças adequadamente, mérito meu. Se eu não controlo, seja por que motivo for, demérito meu. Tudo é resultado. Tudo é resultado. Né? Então, como que está essa crença em si próprio aqui, né? Para você pensar. Assuma, gente. Eu tenho ouvido muito. Seja o protagonista, né? Essa palavra bonita. Protagonista. Gente, é bem simples. O que é ser protagonista? Assuma o papel principal da sua vida, gente. Ponto. Né? Sim, assuma 100% da responsabilidade sobre a sua vida. Inclusive sobre sua vida financeira, gente. Se você está ganhando pouco, se está endividado, se não tem controle, ou se está rico, já estável financeiramente, isso é responsabilidade sua. É o seu passado te trouxe até aqui. A questão é o que você vai fazer daqui para frente. O que você vai fazer? O que você vai fazer daqui para frente? Assuma a responsabilidade, é sua.
Tem um cara que eu não sei se eu gosto, mas eu gosto dessa palavra dele aí, dessa frase. Sem mais desculpas. A gente é muito cheio de arrumar desculpa. Ah, eu não fui por conta daquilo. Ah, não deu por conta disso. Ah, mas fulano. Ah, mas ciclano. Gente, não tem como a gente ficar culpando o outro. Deixa eu te falar, não tem. E essa história aí, para quem acredita, né? Mas para quem não acredita, mas vale como incentivo, é assim desde que o mundo é mundo, né? Vamos dizer, Deus vai lá procurar Adão e Eva. Eles perguntam: oh, mas cadê o Adão? Cadê a Eva? Ah, estamos aqui escondidos. Ah, por que vocês estão assim? Ah, porque a gente está nu. Ué, como vocês estão nu? Ah, vocês comeram da. Ah, foi a serpente que me deu. Percebe? Aí, Adão, você também. Ah, foi a Eva que me deu. Eva, ah, foi a serpente. A gente precisa parar com isso, inclusive em finanças. Assuma 100% de responsabilidade sobre a sua vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso é autoconfiança, né? Passos. Luiz, como eu faço a minha autoconfiança? Aí, ó. Trouxe aí algumas coisas para você. Você pode até tirar foto. Se tirar foto, publica aí no seu perfil, marca lá o Multinível Mentor e acaba nos marque lá, né? Para a gente saber que você curtiu isso aí. Mas olha só, descubra seu talento natural, né? Defina um propósito, elabore um plano, utilize autossugestão. Lembra que eu falei que a gente conversa mais consigo próprio do que com outros? Então você tem que tornar essa conversa produtiva, né? Utilize aí autossugestão. Eu vou dar uma dica de autossugestão. Haja um pouquinho todos os dias, né? Forme um mastermind, né? Uma mente mestra, algo que te conduza aí, um grupo mais fechado, né? Nós temos o nosso grupo de mentorados, que é essa ideia de mastermind, é todo mundo se ajudar, todo mundo na mesma vibe, né? De querer melhorar, tanto no marketing digital quanto em finanças e levando tudo isso para o marketing multinível, né? Mas olha só, qual é seu talento natural? Eu e o Pedro sempre conversamos, eu falo: Pedro, eu adoro montar aula, eu adoro dar aula, mas eu não gosto de fazer stories. Ah, Luiz, mas você faz? Eu faço, mas não é meu talento natural, pelo menos eu não acho que seja, né? É mais custoso para mim falar de fazer stories, né? Então, qual é a ideia? A ideia é isso, defina um propósito, né? Para utilizando esse talento natural, elabore um plano. Nós temos tudo planejado aqui do Multinível Mentoring Academy. Utilize a autossugestão, eu faço esses exercícios diariamente. Haja todos os dias, sim, aqui para nós não temos como fugir, gente. Nós estamos todo dia nos stories, uma semana eu, outro Pedro, a gente está toda semana pensando em aula, então a criatividade ela tem que ir surgindo, né? É assim que funciona, né? Então pensa aí e veja só, as emoções positivas formam um lado que leva para o sucesso, as negativas formam um lado que leva para a pobreza, gente. Falando de finanças. E você? Como que tá as suas emoções aí? Elas são mais positivas ou mais negativas? Luiz, até agora parece-me que era negativo. Então, mete o pé no freio, faz um freio de arrumação, começa a pensar no que você está pensando e bota emoção positiva aí, gente. Porque senão não tem sucesso financeiro, não tem o que vá dar jeito nisso, né? O que você usa, Luiz? Eu gosto muito de coisas assim escritas, ó. Isso é autossugestão, ó. É como se fosse, se a gente fosse falar de religião, como se fosse uma oração, uma prece, né? Sei lá, mas é textos, né? Creio em mim mesmo, nos que trabalham comigo, né? Nos meus amigos, na minha família, você está falando isso para si, né? Ó. Creio que Deus emprestará tudo o que necessito para triunfar, contanto que eu me esforce por meios lícitos e honestos. Né? Creio que sucesso é resultado de esforço inteligente, não depende de sorte, de magia, de amigos, de companheiros ou do meu líder. Tem gente que vem para o multinível e acha que tudo depende do líder dele, cara.
Deixa eu falar, o seu líder estava interessado em você até você construir suas pernas aí. Depois disso, quando muito ele vai te dar treinamento, é verdade. E vocês que estão aqui comigo, nós temos que mudar essa história. Nós temos que realmente se preocupar com as pessoas que estão nas nossas equipes, né? Então, assim, creio que tirarei da vida exatamente o que nela colocar. Isso é lei da semeadura, gente. Sendo assim, estarei consciente do que estou colocando, do que estou plantando. Né? Eu não sei vocês, mas eu me sinto semeando muito, muito, né? Aqui semanalmente, uma semana o Pedro, outra semana eu, nós estamos colocando bastante coisa nessa vida, né? Nosso objetivo sempre foi, vai continuar sendo impactar a vida daqueles que estão aqui, né? Então a gente tem colocado bastante. Em algum momento isso vai produzir os seus frutos, né? E a gente já vê frutos na vida das pessoas, né? Isso é muito legal. Nós acabamos de ter aí no chat um depoimento positivo, né? Então percebe aqui, isso aqui é autossugestão. Você pode usar, tira uma foto aí, usa, reveja a aula lá. Você que é mentorado nosso, amanhã isso aí já está lá na plataforma. Chave que abre é isso aí. Olha só. Qualquer afirmação que você faça repetidamente para si mesmo ou qualquer desejo que plante e nutra em sua mente, por um tempo razoável, irá criar comportamentos que tornarão uma realidade física, gente. E o que você tem repetido para si mesmo no que diz respeito a finanças? Ah, eu estou desanimado. Ah, eu ganho pouco. Ah, eu sou descontrolado. Ah, eu não levo jeito para finanças. Adivinha o que você vai fazer? Alguém se arrisca a colocar aí no chat para mim? Às vezes eu fico com medo de trazer esses assuntos mais densos ou críticos aqui, mas assim, não tem jeito. Se é isso que você está falando para si próprio, é isso que você vai receber. Percebe como é? Qualquer afirmação que faça repetidamente para si mesmo, plante, nutra na sua mente, é isso aí que vai aparecer. Vai aparecer descontrole, vai aparecer desinteresse, vai aparecer desânimo, vai aparecer renda baixa, vai aparecer contas, dívidas. É isso que você está plantando. Percebe como é? Isso é finança, gente. Imagina lá, lembra do que originou a pesquisa? 64% da população brasileira vê finanças como algo que traz sentimentos ruins. Como que essa população vai, como diz no Nordeste, né, vai enricar? Não vai, gente. Não vai. Enquanto não mudar a cabecinha, não vai. Como você e eu vamos ser muito bem sucedidos aqui no multinível em aspecto financeiro, porque essa é a grande verdade. A maioria das pessoas que vêm para o multinível vem sim por conta do din-din, se tá com a cabecinha ruim. Percebe como é? Não vai para frente. Então a gente tem que virar essa chave. E é isso o meu propósito hoje aqui com você. Vamos seguir. Esse cara aqui é problema. Iniciativa. E aí a gente já vai para o finalmente, tá? Iniciativa. Cara, isso hoje eu vejo assim como um grande problema. Vejo como isso, problema nos adultos, nos maduros, nos jovens, a ausência de iniciativa. Me parece que a cada vez mais as pessoas estão tendo menos iniciativa, ficando investindo muito da sua vida em telinhas quadradinhas de celulares. Então, assim, cuidado com isso, gente, porque isso rouba a iniciativa, né? Então, o mundo está caindo. Se você não tiver iniciativa de correr ou fazer alguma coisa, esse dominó do mundo caindo vai te atingir, gente. E a única forma de mudar isso é iniciativa. Veja só, sonhos, desejos e propósitos sem ação para pouco ou nada servem. Percebe? Veja como isso é importante. Vou repetir. Eu estou sendo repetitivo hoje. Para mim, aprendizado vem pela repetição. A comunicação acontece pela repetição.
Então, sonhos, desejos e propósitos sem ação para pouco ou nada servem. Somente a pessoa que tiver iniciativa criará um propósito definido, estimulará a imaginação, nutrirá a sua confiança, autoconfiança, que se transformará em um líder. Percebe como essa coisa é séria, gente? Talvez você esteja conosco, talvez você esteja comigo, vou falar comigo. Na mentoria lá individual, a gente montou um plano muito rapidamente ali, né? Falamos um pouco disso, você foi impactado, aquilo te impactou. Mas e aí, você fez alguma coisa? Definiu seus sonhos lá? Você fez alguma coisa? Você teve com o Pedro lá na mentoria, né? Essa semana ele pôs alguns vídeos curtos da mentoria dele com alguns dos mentorados. Se você não foi lá e agiu, deixa eu te falar, de nada adiantou, né? Então, iniciativa é necessário para criar propósito definido, para estimular a imaginação e para nutrir a autoconfiança. Talvez agora você esteja me ouvindo aqui, puta, tá até escorado aí assim, caramba, só porrada, só tô levando porrada, isso eu tinha que ouvir, né? Mas se amanhã você não fizer nada, não resolveu nada. Sem ação, para pouco ou nada serve, sonho, propósito, né? O mundo, gente, presta atenção nisso que eu vou falar, né? O mundo dá os seus melhores prêmios em troca de uma única coisa, de uma única. Alguém se arrisca a dizer qual é essa única coisa que o mundo dá em troca? Qual é essa única coisa aí que o mundo paga os melhores prêmios? Você consegue me dizer qual é? Você consegue me dizer qual é no chat? O mundo dá os seus melhores prêmios em troca de uma única coisa: tempo, determinados. Olha só, isso aqui, ó. Esforçados. Se determinados e esforçados estiver no campo da iniciativa, sim. Tempo por tempo, todo mundo pode dar, né? Então, mas de verdade, eu tenho que ter iniciativa. Tempo todo mundo tem, 24 horas. O tempo é o recurso igualmente distribuído para pobres, ricos. Mas eu tenho tempo, mas eu não tenho iniciativa. Fico sentado, navegando no celular, fico sem fazer nada, deitado. Não vai resolver, gente. Não vai resolver. Pensa nisso, olha aí para as pessoas bem-sucedidas, para as pessoas que você admira, que são o seu modelo. Elas tiveram ou não tiveram iniciativa, né? Uma vez eu li uma reportagem do Oscar, do basquete, o Zico também era famoso por conta disso. Eu não sou um exímio esportista, mas o Oscar disse que odiava quando as pessoas falavam que ele tinha mão santa, né? E ele falava mão santa, o blá 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 blá. Ninguém vê que eu fico treinando 2 horas depois do treino, né? 2 horas depois do treino, ó. Iniciativa. Você acha que alguém pedia para ele ficar lá 2 horas? O Zico batendo falta. Gente, iniciativa. Iniciativa, né? Então, se eu não tenho iniciativa, não adianta. Não adianta. Imagina aqui, se a gente não tem iniciativa, quem que vem cobrar a gente aqui? Ó, tem que fazer aula ao vivo e gratuita no domingo. Isso é iniciativa nossa, gente. De onde surgiu essa ideia? Quem imaginou isso? O Pedro imaginou isso, né? E a gente teve iniciativa de entrar junto, enfim, iniciativa. Tem que estar atento. E no campo da iniciativa, gente, deixa eu falar, existem pessoas, lógico, existem pessoas que não agem, ponto. Não agem. Existe um outro grupo de pessoas que agem quando a necessidade aparece. Só na necessidade. Então é aquele tipo de pessoa que de repente fica mais folgadona, o dinheiro acabou, ela corre. Alguém pressionou, ela corre. O chefe falou para ela que ela vai ser mandada embora, ela corre. Ela não cadastrou ninguém, chegou no último dia do mês, ela corre. É o tipo de pessoa que
só age, só entra em ação quando a água bate no pescoço. Já ouviu isso? Quando a água bate no pescoço. Existe um pessoal um pouco melhor. Eles agem quando é mandado. Sabe qual é o problema? No multinível não tem quem vai te mandar. Não tem. Você acha que o seu upline está muito preocupadão com você? Não está, gente. Ele está cuidando do negócio dele. Ele está cuidando do negócio dele. Essa é a verdade. Então não adianta. Existe o top dos tops. As pessoas que agem sem que eles digam absolutamente nada. Elas agem, elas têm iniciativa. Elas têm iniciativa. Então, existem esses 4 tipos de pessoas aí, né? Esses 4 tipos. Agora, a questão que a gente põe para a gente ir acabando é essa aqui, honestamente. Honestamente, não precisa me responder, responda para si. Em qual grupo de pessoas você está? Do ponto de vista de finanças. Do ponto de vista de finanças, de gestão, de controle, de investimento, disso, daquilo, outro. Em que grupo você está? As que não agem, só age quando as contas apertam ou quando a relação conjugal já está estremecida, só age quando é mandada ou age sem que alguém tenha que pedir, alguém tenha que mandar, tenha que implorar, né? Qual grupo você está? Qual grupo você está? Para você pensar, né? Então, para você pensar. E, de repente, sei lá, não definiu o propósito. Olha como é isso. A pessoa não define propósito. A pessoa não usa a imaginação. A pessoa não é autoconfiante, né? Eu estou dando aqui maneiras de você desenvolver essas coisas. E a pessoa não tem iniciativa, né? Então, assim, complicado, né? Agora, veja só. Como eu desenvolvo iniciativa? Primeira coisa, declare guerra à procrastinação. O que você vem enrolando aí para fazer? O que você vem enrolando? Eu sei que tem alguma coisa aí. Eu sei que tem alguma coisa aí. Talvez seja, putz, eu tenho que fazer atividade física. Putz, eu tenho que ler. Putz, eu tenho que ajustar minhas contas. Putz, eu tenho que cadastrar gente. Eu tenho que definir os meus sonhos, os meus... Eu não sei o que você está enrolando aí, mas você que está me ouvindo agora sabe. Você não está aqui por acaso, gente. Você não está aqui por acaso. Você acha que você caiu aqui de paraquedas. Domingo à noite, né? Domingo à noite, pós-eleição, você teve que ir lá votar, correr risco de Covid, né? Ao que você tem que declarar guerra com relação à procrastinação? Pensa nisso. Isso é desenvolver iniciativa, não é? Mais uma aí para você te ajudar. Pratique o hábito da iniciativa. Pratique. Não esperem te mandar. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Pega uma coisinha pequena. Eu preciso escrever os meus problemas. Escreva. Eu preciso ligar para ciclano para prospectar. Faça isso. Eu preciso passar. Faça. Eu preciso fazer um stories que nem o Pedro tem falado. Preciso desenhar minha persona, meu mapa de empatia. E aí, gente, o que você está fazendo? Eu preciso rever lá o ciclo da jornada do herói para levar a minha audiência, a conscientização. Faz. Pratica o hábito da iniciativa. Você acha que iniciativa vai sair assim, da cartola, né? É prática. Todo dia, um pouquinho. E estimule os outros a praticar iniciativa. Luiz, como assim? Se nem eu tenho iniciativa, gente. Imagina o seguinte, qual é a melhor maneira de aprender alguma coisa? Todo mundo já ouviu essa história aí. Me escreve aí alguém. Qual é a melhor maneira que se tem para aprender alguma coisa? Fazendo? Fazendo? Qual mais? Qual é a melhor maneira de se aprender alguma coisa? Ensinando, estimulando. Sabe qual o maior benefício que eu e o Pedro temos ao dar essas aulas aqui? Nós estudamos. Aí, ensinando. Nós estudamos. A cada vez que a gente se prepara, que eu em finanças e o Pedro no marketing digital, adivinha o que acontece com a gente?
Adivinha o que acontece com a gente? A gente fica melhor nisso, gente, porque a gente está aprendendo mais, tendo que pesquisar mais. Então, estimule os outros a terem iniciativa. Por quê? Porque você vai falar mais desse assunto. Ao falar mais, isso você vai internalizar, você vai conversar mais sobre esse assunto, e isso vai te fazer bem. Isso vai te fazer bem. Então, começa a falar mais aí sobre dinheiro, sobre finanças, sobre como gerir melhor as contas, sobre aplicativos para gerir melhor as suas finanças. Converse sobre isso, gente, e estimule a iniciativa nesse campo, né? Por quê? Ao você estimular outros a praticar, você vai estar ensinando aí, saindo da zona de conforto, exatamente. Guerra à procrastinação, o hábito da iniciativa, né? Estimule os outros a praticar. O que você está precisando praticar? Né? O que você está precisando? Né? Pergunta aí agorinha. Eu preciso resolver. O que eu estou procrastinando? Pega aí 3 coisinhas aí e faça. Qual é o hábito da iniciativa? Sei lá, vou falar assim, eu não tenho que molhar as plantas, tenho que varrer a calçada. Gente, eu ando pelas ruas, às vezes tem casa aí que parece casa abandonada. Por quê? A pessoa não tem a iniciativa de limpar sequer a calçada da casa dela. Pensa nisso, gente. Eu tenho que ler mais. Tem gente que não tem nem iniciativa de ler 10 minutos por dia. 10 minutos, gente. 10 minutos vai fazer uma diferença enorme para você. 10 minutos aí para organizar suas contas, para pensar nelas. Pensa nisso, tá? Qualidade essencial da qual depende a iniciativa. Essa aqui é mais difícil, gente. Mas sabe qual é a qualidade que depende a iniciativa? Qual é essa qualidade? Coragem. Para ter iniciativa, precisa ter coragem. Para vir aqui dar aula, para ir no Stories, que nem eu estou vendo nossos mentorados evoluírem aí nos Stories, né? Eu também acompanho isso, né? Não é o meu forte, mas eu acompanho. Tenho visto alguns, se não todos, mas é preciso coragem, gente. Para ter iniciativa é preciso coragem. Então, seja corajoso, né? Vá, chame aí sua equipe para uma reunião, chama a responsabilidade das finanças aí para você, né? Coragem, coragem. A iniciativa depende de coragem, é ter coragem para fazer, coragem moral, coragem emocional e coragem, às vezes, física. Às vezes você precisa ir caminhar, né? Quem você está precisando chamar aí, amigo seu, para ir caminhar, porque você sabe que ele está lá chateadão, né? Às vezes a pessoa não tem a iniciativa de ir sozinha, talvez ela está esperando você ir lá e chama ela. Coragem, coragem, tá? Coragem, pensa nisso. Agora veja só, para a gente ir acabando mesmo, né? Já são aí, ó, mais de 1h20 aí de conversa aqui com vocês, né? Onde e como tudo acontece? Vocês já pensaram aí, ó? Desde o começo eu estou falando disso. Aonde tudo começa e tudo acontece na nossa cabeça, na nossa mente. Então, se eu estiver lá, dentro daquele contexto da pesquisa que saiu essa semana, de que eu entendo que finanças me traz só sentimentos ruins, me traz só lembranças ruins, tá? Eu vou ter problema. Então, o que eu preciso rever? Eu vim para o multinível para ser um sucesso financeiro, para buscar minha independência financeira, para ficar rico. Excelente objetivo, excelente objetivo. Mas deixa eu te falar, isso existe um processo. Marca aí, tira foto, até para você compartilhar com a sua equipe, para as pessoas verem aonde está o seu olho, né? E marca a gente. Tudo começa, gente, com um propósito definido, né? Qual é o seu propósito definido específico? Não adianta falar que eu quero renda passiva. Quanto é a sua renda passiva? Eu ensinei os mentorados a calcular. Quanto é a sua renda passiva? A partir de quando você quer a sua renda passiva? Pensa nisso, propósito definido.
Para ter propósito definido, você vai ter que usar a sua imaginação. Imaginação para pensar no que, no como, imaginação para fazer as contas. Ah, Luiz, mas isso é habilidade. Sim, mas é uma imaginação de como que eu chego nisso, né? Como que eu chego nisso? Hoje tem muito aquele negócio, ah, mas você já conseguiu fazer isso? Gente, se eu consigo imaginar, eu consigo fazer. Eu consigo fazer, gente. O problema é quem nem consegue imaginar, né? E depois que imaginou, você vai precisar de autoconfiança para pôr em prática tudo aquilo que você imaginou, tá? Depois da autoconfiança, eu vou ter que ter iniciativa, porque só, eu sou autoconfiante, eu sou forte, né? Tudo é possível ao que crê. Tá bom, fica aí só no tudo é possível ao que crê e não entra em ação não para ver o que vai acontecer. Me conta, né? Fica aí, é crença, é decisão. Decisão sem ação, deixa eu falar, é nada. É nada. As coisas não acontecem assim. Tem que ter iniciativa, gente. Se eu tenho propósito definido, tenho imaginação, tenho autoconfiança e tenho iniciativa, cara, sucesso. Não tem boca. Deixa eu te falar. É assim desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Se você olhar aí para a história dos grandes cientistas, dos grandes inventores, dos grandes homens de negócio, se você aí lê Bíblia ou conhece as histórias bíblicas, você vai ver que é tudo nesse aspecto aqui, ó, imaginação, autoconfiança, iniciativa e sucesso, né? Eu fico às vezes pensando, né, na história de Noé. Gente, imagina, imaginação, autoconfiança, iniciativa lá do Noé para construir a arca dele e outros tantos, né? Eu fico imaginando Thomas Edison com a lâmpada, Steve Jobs com o iPod e tantos outros, gente, tantos outros aí, talvez mais anônimos. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Eu queria ver vocês aí. Faz sentido? Né? Faz sentido isso, né? Para a gente acabar. E depois eu quero só dar um recadinho com todo mundo em tela, né? Tem um chat aqui, vamos ver. Claudemir, sim, total sentido. Isso aí, isso aí. Né? Gente, para vocês pensarem aí, ó, o que falamos e como falamos são hábitos produtivos e engrandecedores, outras vezes destrutivos e limitantes. Com um pouco só, gente, um pouco. Se você sair daqui já um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais esforçado, um pouquinho mais disciplinado, você pode começar a mudar tais hábitos. Né? Se você veio aqui é porque seu interesse é no multinível, seu interesse é em finanças e alguma coisa na chamada da aula de hoje te deu vontade de estar aqui, não é? Então veja só, tudo que falamos em finanças, sou descontrolado, sou desorganizado, sou endividado, sempre gastei, meu pai era endividado, meu avô é endividado, são hábitos que nesse caso são destrutivos e limitantes. Então veja só, com um pouquinho de esforço e disciplina você pode mudar esses hábitos. Pode mudar esses hábitos. Com o quê? Com tudo isso que eu falei aqui para você. Com tudo isso aqui, ó. Propósito, imaginação, autoconfiança e iniciativa. Esses 4 pilares, esses 4 pés que seguram a mesa que chama sucesso. Se você não tiver esses 4 pilares bem acertados aí consigo próprio, possivelmente você vai ter hábitos destrutivos e limitantes. Então, complicado. Meu objetivo aqui hoje foi te despertar para esses assuntos que têm total relação com finanças, total. A prova disso é
a reportagem que saiu ao longo da semana, né? Então, se você ficar atento lá com os hábitos, possivelmente os seus hábitos se tornarão mais produtivos e engrandecedores. E sim, você vai ser um sucesso. Gente, eu quero aí agradecer a todos que estão aqui. Ligam suas câmeras aí, deixa eu ver a carinha de vocês. Quem está aqui comigo. Eu espero aí que eu tenha podido contribuir com todos vocês aí, pelo menos despertar vocês para esse assunto que machuca muita gente, que machuca muitas famílias, é causa aí de muitos transtornos, e as pessoas vêm cair aqui na minha equipe e na sua equipe, cheias de problemas financeiros, cheias de sonhos de resolver isso muito rapidamente no multinível, porque meu amigo ficou rico, o outro ficou rico. Então, assim, essa aula é para essas pessoas, para você replicar para a sua equipe, para você estar atento com a sua equipe. Senão, gente, realmente ficará uma situação bem delicada aí para todos, tá bom? Gente, para os mentorados, eu estou vendo algumas carinhas aqui que são mentorados nossos. No sábado, nós teremos a nossa mentoria mensal. Então, são 4 horas no período da manhã, 4 no período da tarde. Então, ao longo da semana, a gente vai deixar isso tudo organizadinho com vocês lá no nosso grupo de fundadores. E vai ter surpresa e surpresa boa para vocês, né? Então a gente já está tudo bem organizadinho, tá? Muito obrigado aí para vocês que estão aqui. Eu espero que realmente tenha aí sido impactante para vocês e que tenha servido aí de alerta, né? Pedro, estou vendo você aí, alguma coisa aí que eu esqueci de falar, quer complementar? Tudinho, tudo beleza? Então tá. Gente, boa noite para vocês. Muito obrigado aí. Me sinto honrado pela presença de vocês e espero aí que vocês guardem essa aula de hoje aí, que é uma aula um pouco diferente, mais de mindset financeiro no coração de vocês e, sobretudo, apliquem. Apliquem. Mais vale 1 grama de ação do que 1 tonelada de conhecimento, tá bom? Boa noite, bom descanso, boa semana para vocês e nos vemos no sábado. Até mais, bom descanso. Tchau, tchau.